Olá, amigos! Bom dia! Vamos fazer a prece? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregues às tentações e livrai-nos de todo mal. Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui realizando a nossa tarefa junto à Escola de Moral Cristã do Centro Espírita Meimei. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã, por mais esse dia, que é uma oportunidade de nos esforçarmos para sermos hoje um pouco melhores do que nós fomos ontem. Queremos pedir que abençoe esse nosso momento de estudo, de reflexão sobre as lições do seu Evangelho. Abençoe, Senhor, a cada amigo, cada companheiro, cada lar que está ligado a nós pelo coração, pelo pensamento. Ampare e abençoe toda a família espírita de Meimei. E também lembramos de todas as pessoas que passam por momentos de dificuldade, seja a enfermidade, seja a falta de recursos, seja a perda de um ente querido, que cada um possa receber a compreensão, o consolo no coração. Muito obrigado por tudo, Senhor. E assim nós iniciamos nosso estudo da manhã de hoje. Assim seja. Então hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. É o item número 9, a cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Que é que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Então hoje nós escolhemos esse trecho do Evangelho que fala sobre a cólera. E o que é a cólera? Todos sabem. Então existe, aquela doença no intestino
também tem o nome de cólera, mas não é dessa cólera que o Evangelho vem falar para a gente. A cólera aqui, aquele estado colérico, né? É aquele jeito que a gente fica quando a gente fica muito nervoso e perde o controle de nós mesmos. E nessas situações, quase sempre, talvez a gente pode até dizer que sempre, né? A gente faz coisas, né? Toma atitudes, talvez a gente fala, talvez a gente agride, mas sempre nós fazemos coisas das quais a gente se arrepende, com toda certeza. E no livro Os Mensageiros, né, que está sendo aí objeto do nosso estudo já há algum tempo, tem um exemplo disso que aconteceu. Aconteceu, né, um exemplo a respeito da cólera. Então, para a gente relembrar, né, André Luiz, Vicente e Aniceto, eles estavam naquele posto de socorro ligado à colônia Nosso Lar, mas que se situava no umbral, no meio do umbral. Era um castelo antigo, né? A edificação tinha aquele formato do castelo. Eles viram aquele quadro, né, de São Diniz, relembrando aí esse fato muito interessante que José Luiz contou para nós na semana passada. E Aniceto, né, disse que, na verdade, ali eles não estavam vendo a cópia. O quadro que nós temos aqui na Terra, que está lá no museu, é que é uma cópia daquele lá, na qual o autor foi em desdobramento lá nesse posto de socorro, viu o quadro, e quando ele acordou aqui na Terra, ele não descansou até conseguir reproduzir. Mas claro que aquele quadro que estava lá era muito mais bonito do que o que nós temos aqui na Terra. Porque no plano espiritual as pinturas têm vida, né? As pinturas têm uma luminosidade, uma tonalidade, uma vida diferente. E o curioso também é que aquele quadro que tinha lá no posto de socorro, ele também era uma cópia, né? Que o original tinha sido pintado por um espírito artista francês. Então, né, relembrando aí esse parênteses que para mim foi muito interessante. E aí, após essa conversa a respeito do quadro, Ismália, né, aquela companheira de Alfredo, mandou que servissem a eles frutos. Eles estavam ali, né, repondo as energias, né, saboreando aqueles frutos e conversando um pouco. E Alfredo estava explicando que, como o planeta Terra ainda estava passando pela Segunda Guerra Mundial, a situação ali não era nada fácil. Todos os suprimentos, né, de medicamento, de alimento que eles produziam estavam sendo consumidos muito depressa pelos necessitados. Ele ainda diz que antes dessa situação, a atmosfera ali ficava, às vezes, bastante tempo sem se escurecer, mas agora, né, e ele deu uma reticências aí, dando a entender que praticamente estava escuro direto. E aí Ismália pediu licença, se retirou, né, provavelmente foi cuidar de outros interesses. E aí André Luiz, naquele clima de amizade, né, ele olhou para o Alfredo e falou assim: nossa, meu amigo, mas que sorte a sua, né, de ter ao seu lado aí uma companheira tão dedicada, né, tão amiga. E aí Alfredo e Aniceto se entreolharam, os dois, deram um sorriso. E Alfredo disse assim: você e Vicente não conhecem a minha história. Nosso amigo Aniceto, né, um conhecido mais antigo, já conhece. Mas, para eu conseguir desabafar um pouco mais o coração e talvez instruir, né, vocês com a minha experiência, porque vocês provavelmente vão ter
outras experiências também em próximas encarnações, eu vou contar a minha história. E Alfredo começou a narrar que, quando encarnado, na última encarnação, ele e Ismália, eles tinham um ninho de felicidade, 2 crianças, ele era um negociante importante, portanto, um homem rico, né, de muitos recursos, e não faltava quase nada. Mas ele tinha um amigo, meio sócio, né, no qual os dois tinham muitos interesses comuns, né, muitos negócios provavelmente compartilhados, e ele gostava muito desse amigo. Mas o que ele não sabia é que esse amigo se interessou por Ismália, a companheira dele, e começou a tentar se aproximar dela, tentar estabelecer ali um relacionamento, né, clandestino. Mas Ismália, que era já, né, uma mulher consciente, uma mulher nobre, nunca deu a menor brecha para esse amigo de Alfredo. E aí, ela sofreu esse assédio durante alguns anos, e quando ele percebeu que ele realmente não ia conseguir nada com ela, ele bolou um plano. E como ele era amigo de Alfredo, os dois tinham muito contato, ele começou a envenenar a mente de Alfredo contra Ismália, contra a companheira. Então um dia ele falava ali uma coisinha, né, que deixava Alfredo meio duvidoso, e ele foi trabalhando nesse campo. E Alfredo, provavelmente pela amizade, pela consideração com esse amigo, ele acabou acatando aquelas ideias, absorvendo, e a partir daí ele já começou a ser diferente dentro do lar. Não tinha mais aquele clima de amizade entre o casal. Ele ficava procurando erros nos mínimos detalhes das falas, das palavras de Ismália. Ficava procurando entender ali segundas intenções nas frases mais inocentes dela. E ali, quando o relacionamento dos dois estava um pouco desgastado, ele contratou um homem de baixa categoria, né, nos diz André Luiz, para entrar na casa como se fosse um ladrão e ficar escondido ao lado do quarto do casal, para que quando Alfredo chegasse, esse homem saísse correndo e desse a entender que ele e Ismália estavam juntos, né, haviam estado juntos, ou seja, que Ismália tinha um caso extraconjugal. E assim foi feito. Quando Alfredo chegou, ele viu aquele homem ali, Ismália estava até dormindo tranquila, e ele já começou a gritar. Ela acordou. Quando ela percebeu a situação, né, ela disse: não está acontecendo nada disso, fica tranquilo. Mas ele não quis nem saber. Ele pegou, né, sacou de um revólver que ele tinha e saiu correndo atrás desse suposto traidor. E felizmente, né, felizmente, ele não conseguiu pegar o homem. E quando ele voltou, o homem tinha deixado ali sobre o móvel, provavelmente o criado mudo, um chapéu que provavelmente se usava na época, né? E era um chapéu moderno, provavelmente ele tinha ali um perfume, que aquilo fez com que ele ficasse ainda mais irado, mais colérico, mais nervoso. E ele chegou quase a atirar em Ismália. Ele diz que, enquanto ele estava encarnado, ele não conseguiu compreender esse fato, mas que uma força invisível paralisou o braço dele, porque senão provavelmente, no momento da cólera, ele poderia ter tirado a vida da companheira, que era inocente. Mas não parou por aí. Já no dia seguinte, ele fez valer os seus direitos absolutos sobre os filhos e mandou Ismália de volta à casa dos pais.
terminou o relacionamento, né? Mandou embora a esposa. E ele saiu numa viagem para a Europa, na qual ele ficou 3 anos. Ou seja, aquele momento de cólera, aquele momento impensado, fez ele cometer esse erro. Abandonou a companheira e também abandonou as crianças, né? Deixou elas com uma governanta contratada e foi para a Europa. A gente não sabe o que ele foi fazer lá. Mas, quando haviam passado esses 3 anos, ele recebeu uma carta breve de um parente comunicando que Ismalha havia contraído a tuberculose e desencarnado. E aí ele decidiu voltar, retomou, né, o papel de pai, educou os filhos. E quando ele já estava de idade, aquele amigo, aquele suposto amigo, né, que tramou toda esse caso, já estava quase desencarnando e chamou ele para uma conversa. E aí ele contou, né, confessou que Ismalha era inocente, que ele havia, né, tramado tudo aquilo, que ele havia assediado Ismalha durante tanto tempo e ela foi fiel até o último momento. E ele pediu perdão, mas Alfredo não conseguiu perdoar. E aí ele perdeu o equilíbrio. E aí ele se lembrava de tudo que tinha acontecido, de todos os erros, né, de todas as acusações que ele tinha feito, a companheira que era inocente e que agora não estava mais ali. Agora não tinha mais como pedir desculpa, porque ela havia desencarnado. E aí ele decidiu procurar os pais de Ismalha, né, para uma tentativa de retratação, mas não deu certo, né? Ele também desencarnou. E aí ele ainda diz, né, conta para André Luiz e Vicente que Ismalha, do plano espiritual, ofereceu todo o apoio, todo o amparo, mas infelizmente, pela atitude, né, dele, agora eles estavam separados. Eles não poderiam estabelecer, né, um novo lar juntos no plano espiritual. Por quê? Porque ela já era um espírito superior e ele ainda um homem comum. E aí, muito interessante que Vicente, né, que estava ali também acompanhando a narrativa com muita atenção, falou assim, mas é só ela mudar para cá, né? Porque na verdade ela não residia ali. Ela vinha para ficar um final de semana por mês e acabou coincidindo deles estarem juntos. Aí Vicente disse, mas é só ela mudar para cá e ficar com você. Porque o superior pode descer ao inferior, né? O inferior não pode subir. E aí o Alfredo, ele disse assim, eu sei que ela também deseja isso. Ela quer vir para ficar comigo, para a gente ter a nossa união. Mas os espíritos superiores advertiram a ela que eu preciso também agora passar por essa fase, né, de solidão, de reflexão, de trabalho sozinho, para que eu não caia na mesma armadilha que eu caí, de desperdiçar novamente essa oportunidade. E aí então, naquele diálogo, né, nessa conversa, André Luiz e Vicente ficaram conhecendo a história de Alfredo, que agora já era um espírito que estava se redimindo, que estava trabalhando bem, ele tomava conta daquele posto de socorro sozinho, mas ele ainda não podia ter, né, a companhia da companheira, como os dois gostariam. Mas a gente sabe que tudo está evoluindo e ele também, com certeza, logo eles poderão ter, né, essa união mais feliz, né, agora mais amadurecida. Mas o interessante é a gente pensar, refletindo ainda aqui nas palavras do Evangelho, é que quanto tempo, né, quantos anos, a gente não sabe se décadas, talvez até séculos, quanto tempo ele não perdeu de felicidade junto com a companheira por causa daquele momento impensado de cólera. Por que ele não conversou com ela, né, com o coração aberto,
Por que que quando o amigo começou a tentar ali com aquelas conversinhas tirar a mente dele do foco do lar, por que que ele também não abriu o coração com a companheira? E aí provavelmente eles poderiam ter tido, né, uma saída melhor para essa situação. Então fica para nós essa reflexão, que é muito importante. Vamos tentar sempre, né, conversar, né, com a cabeça fria e com o coração aberto. A gente sabe que muitas vezes não é fácil, né, mas a gente precisa tentar trabalhar para chegar nessa condição. Então é isso que a gente tinha preparado para hoje. Muito obrigado pela atenção. E semana que vem, nosso amigo José Luiz continua, né, com mais um pedaço aí, um pedacinho do livro Os Mensageiros. Um ótimo domingo a todos, uma ótima semana e que Deus abençoe a todos nós. Até mais!